Olá, pessoal! Esse trabalho tem como objetivo abordar os conflitos entre Israel e Palestina e a guerra na Síria. O meu grupo é composto por mim, Marcela, Guilherme Ferreira e Marília Souza. De início, iremos abordar o conflito entre Israel e Palestina. Cabe salientar que a Palestina ela é uma região que está localizada no Oriente Médio, e mesmo que ela esteja ocupada por diversos povos, como árabes e judeus, ela não é considerada um Estado. Em razão dos conflitos políticos e religiosos, ela apresenta grandes dificuldades econômicas e estruturais. Entretanto, a mesma possui uma cultura muito diversa, marcada pela influência árabe. A população palestina possui baixa expectativa de vida e alta taxa de mortalidade. Ademais, os palestinos vivem, no geral, condições de vida ruins, em razão de questões econômicas e também políticas, já que os recorrentes conflitos na região dificultam o acesso aos serviços públicos. Já Israel está localizada geograficamente no Oriente Médio. Essa região é uma das mais conflituosas do globo, em razão da diversidade religiosa e da diversidade política entre os povos que a habitam, mais precisamente os judeus. E cabe salientar que as tensões entre árabes e judeus são constantes. E diferente da Palestina, Israel é um país de economia avançada e muito desenvolvida. Em seguida, iremos abordar a guerra na Síria. A Síria está localizada no Oriente Médio e é banhada pelo Mar Mediterrâneo. O governo da Síria controla a economia, cujas atividades principais são a agricultura, a mineração e a indústria. A guerra entre os judeus e muçulmanos no território de enclave entre Israel e Palestina gera tensões e preocupações em todo o mundo. Ambos os lados reivindicam seu próprio espaço de soberania, porém esse direito é exercido apenas pelos israelenses. Com isso, guerras são travadas, grupos considerados terroristas erguem-se, vidas são perdidas e uma paz duradoura encontra-se cada vez mais distante. A área de disputa entre os dois lados em questão localiza-se no Oriente Médio, mais precisamente na Palestina, tendo como foco a cidade de Jerusalém, um ponto de forte potencial turístico e que é considerado um lugar sagrado para as três grandes religiões monoteístas do planeta, sendo eles o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O conflito entre Israel e Palestina deu-se em virtude de um movimento sionista, no qual surgiu na Europa lá no século XIX. O sionismo ele defendia a ideia da formação de um Estado nacional que obrigasse os judeus na Palestina. Cabe salientar que esse movimento visava colonizar definitivamente a Palestina. Esse movimento, no qual surgiu a partir das ações do Theodor Herzl, que foi o grande responsável pelo surgimento de uma organização internacional para defender a ideia da constituição de um Estado nacional para os judeus na Palestina. O projeto sionista ganhou força quando a Inglaterra assinou a Declaração de Balfour em 1947, durante a Primeira Guerra Mundial. E nessa declaração, os britânicos eles anunciavam apoio ao projeto sionista de formar um Estado na Palestina. No entanto, à medida que crescia a presença judaica na Palestina, os desgastes entre judeus e árabes intensificavam-se. O sionismo, inclusive, é alvo de críticas atualmente, pois muitos afirmam que é uma ideologia que defende o isolamento da comunidade árabe nos territórios denominados por Israel, ou seja, as terras compradas pelos sionistas não podiam ser revendidas para os árabes. Nitidamente, o apoio dos britânicos aos judeus gerou tensão em toda a Palestina.
As tensões aumentaram consideravelmente na década de 1930. A população judaica na Palestina vinha aumentando cada vez mais. Estima-se que a população judaica na Palestina aumentou de 18,9% em 1933 para 27,7% em 1936. Com isso, a violência começou a se manifestar dos dois lados. Guerrilhas de palestinos começaram a ser formadas e ataques terroristas e atentados passaram a ser organizados. A insatisfação muçulmana contra a crescente presença de judeus na Palestina também se deu por meio de greves e atos de desobediência. Do lado judeu, milícias como o Irgun passaram a realizar atentados contra a população árabe. Com o aumento da tensão e a escalada violenta dos dois lados, levaram os ingleses que governaram a região desde o fim da Primeira Guerra Mundial a propor divisão da Palestina para criar um estado para os judeus e o outro para os árabes. Embora o plano não tenha avançado, a violência dos dois lados seguiu crescendo e a Inglaterra decidiu se retirar da região. Após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido entregou o controle da Palestina nas mãos da Organização das Nações Unidas. Em 1947, a ONU criou um plano para realizar a divisão da terra, e essa proposta foi aprovada. Além disso, os judeus sionistas aceitaram que Jerusalém ficasse sob controle internacional. No entanto, os árabes rejeitaram o plano da divisão da Palestina. Os ingleses anunciaram que sua tropa seria retirada da Palestina em outubro de 1948, mas essa saída foi antecipada para abril o mesmo ano. Logo após a saída das tropas britânicas, as autoridades sionistas da Palestina proclamaram a fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Resumo dos principais conflitos. A fundação de Israel foi o primeiro grande conflito lá na Palestina, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que se estendeu de 1948 a 1949 e contou com episódios de violência. Essa guerra se iniciou quando diferentes países árabes declararam guerra, guerra a Israel, e isso se deu logo depois da fundação do Estado Judeu. Durante esse conflito, Israel foi atacada por tropas do Egito, da Síria, do Iraque, do Líbano e também da Transjordânia. No entanto, essas nações árabes tiveram uma grande derrota. O Estado judeu conseguiu ampliar o seu território nesse conflito, uma vez que as forças armadas israelenses eram bem treinadas e equipadas. Durante esse conflito também, diversas aldeias de palestinos foram destruídas pelas forças israelenses e cerca de 700 mil palestinos fugiram de suas casas e nunca mais puderam voltar, pois Israel nunca autorizou o retorno dessas pessoas. Em 1967 foi iniciada a Guerra dos 6 Dias, após ataques de Israel contra a Síria. Em apenas 6 dias, os israelenses tomaram a faixa de Gaza, a Península de Sinai, as colinas de Golã da Síria, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia. Mesmo com a resolução posterior da ONU, em que Israel deveria devolver tais territórios, eles continuaram sob o seu domínio por um bom tempo. Em 1973, teve início a Guerra do Iom, em que os países árabes derrotaram a Guerra de 6 Dias. Tentaram reaver os seus territórios. Todavia, Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio indireto dos Estados Unidos. Por essa razão, o sistema capitalista entrou numa maior crise depois de 1929, conhecida como choque de petróleo. Por fim, as intifadas foram rebeliões populares realizadas pelos palestinos. A primeira intifada aconteceu em 1987 e a segunda no ano de 2000. Nesses levantes, a população se armou de paus e pedras e partiu para o confronto contra as tropas israelenses. Estima-se que cerca de 1.200 pessoas morreram na primeira guerra intifada. No mesmo ano, foi criado o Hamas. O Hamas visava a destruição completa do Estado de Israel, ao contrário do ALP,
que objetivava apenas a criação da Palestina. O Hamas surgiu no interior da Irmandade Muçulmana e tornou-se um dos grupos de resistência mais influentes da Palestina. Atualmente, Israel o considera uma organização terrorista. No ano de 2000, teve início a segunda intifada liderada pelo Hamas. Uma ofensiva palestina foi montada contra Israel, que novamente respondeu durantemente, além de demolir casas de palestinos, iniciar a construção do Muro de Israel em 2002. Milhares de mortes aconteceram em ambos os lados da guerra, que se estendeu até 2004, com a morte. No ano de 2006, a vitória do Hamas sobre o Fatah nas eleições da Autoridade Nacional Palestina elevou novamente a atenção na região, e isso acabou intensificando o não reconhecimento do pleito por parte dos Estados Unidos, da União Europeia e outros países ocidentais. Os atentados terroristas, sobretudo com carros-bombas, prosseguiram sobre Israel, na qual buscava várias tentativas de eliminar o Hamas, incluindo a adoção de embargos econômicos sobre Gaza, o que afetava também a população civil. Em 2008, um acordo de cessar-fogo foi realizado entre o Hamas e Israel, por mediação do Egito. No entanto, 6 meses depois, o acordo não foi renovado, pois os judeus recusaram-se a findar o bloqueio econômico então adotado. Assim, continuamente, a região é alvo de novos ataques e disputas. No ano de 2014, novas ofensivas aconteceram quando 3 jovens judeus foram assassinados em um ato atribuído ao Hamas, no qual negou a autoria. Com isso, um jovem palestino foi assassinado por um extremista judeu, e isso acabou rompendo com a frágil paz da região. Houve ataques dos dois lados, porém, Israel, por conter melhores defesas e armamentos, teve grandes vantagens sobre a Palestina. Com o fim da Segunda Intifada e a retirada das tropas de Israel, o Hamas ganhou força e passou a governar a faixa de Gaza. A Cisjordânia continuou sendo governada pelo Fatah e os grupos começaram a discordar entre si sobre as atitudes que deveriam ser tomadas no interesse da Autoridade Nacional Palestina. Isso levou a uma ruptura entre Fatah e Hamas. Nesses últimos 10 anos, aconteceram diversos conflitos entre Israel e Palestina, invasões de Israel na faixa de Gaza e inúmeras tentativas de acordos de cessar-fogo, nenhuma, entretanto, bem-sucedida. Israel continuou criando novos assentamentos na zona C da Cisjordânia, ato repudiado por palestinos e por organismos internacionais. Tanto o Brasil quanto os outros países do mundo reconhecem a existência do Estado da Palestina e as colinas de Golã como uma propriedade da Síria e a Cisjordânia como um território invadido. Atualmente, cerca de 20% da população de Israel é árabe. Há 4,5 milhões de palestinos em Israel e na Palestina, e cerca de 8 milhões espalhados pelo mundo. Hoje a diferença entre os dois estados é gritante. Israel contra um dos exércitos mais bem equipados e preparados do mundo, devido principalmente ao apoio dos Estados Unidos. Sua economia também é fonte de tecnologias de ponta e ciências de alta qualidade, reconhecida no mundo internacional. Por outro lado, a Palestina segue com a divisão política entre a Cisjordânia do Fatah, moderado, e da faixa de Gaza, do Hamas, radical, e ainda sem o conhecimento da ONU como Estado-membro. Sua economia se mantém fraca, sendo bastante prejudicada pela imposição de bloqueios por parte de Israel. A Guerra Civil Síria, conflito que acontece desde 2011, foi iniciada pelos protestos da Primavera Árabe. A reação violenta do governo de Balzar levou ao surgimento de uma oposição armada. Estima-se que até o momento cerca de 600 mil pessoas morreram. A Guerra Civil na Síria é um desdobramento do protesto que aconteceram no país a partir da Primavera Árabe.
e chegou à Síria em janeiro de 2011. A Primavera Árabe é a forma como ficaram conhecidos os protestos populares que abalaram o norte da África e o Oriente Médio no final de 2010 e no começo de 2011. Os protestos na Síria contra o governo de Bashar foram motivados pela onda da manifestação que se espalhou pelo país árabe e trouxe à tona a insatisfação da população contra a forma como a família governa o país. Os primeiros protestos aconteceram em Deraa, cidade que fica no sul da Síria, e lá um acontecimento simbólico mobilizou o país contra Bashar. Em março de 2011, os estudantes foram presos depois de realizar uma pichação contra o presidente do país, com uma mensagem que anunciava que ele seria o próximo governante a cair. A resposta do governo foi mobilizar a polícia secreta da Síria para prender os estudantes, que foram conduzidos para interrogatório, onde foram torturados. O caso chocou o país e mobilizou mais pessoas e protestantes contra Bashar al-Assad. Assim, grandes protestos foram realizados em cidades importantes como Damasco e Alepo. Os manifestantes pediam reformas no governo, melhorias democráticas, mais empregos, melhores condições de vida e etc. Porém, a reação do governo foi totalmente violenta, e isso acabou motivando a população a organizar novos protestos. A guerra começou quando os grupos de civis que atuavam nos protestos juntaram-se aos militares desertores e formaram milícias armadas. Essas milícias tinham como objetivo revidir a violência do governo e a expulsar as tropas do exército sírio de sua cidade. A resposta de Bashar foi impor mais repressão, e assim a violência se espalhou-se por todo o país. Inicialmente, a guerra na Síria mobilizou a oposição representada pelo Exército Livre da Síria contra as tropas do governo sírio. O Exército Livre da Síria surgiu por meio da mobilização de civis durante os protestos da Primavera Árabe. Ao se juntar com militares desertores, esse grupo armado foi formado e se oficializou em julho de 2011. O Exército Livre da Síria, ele foi considerado como um grupo de origem secular, ou seja, ele não estava vinculado a nenhuma tendência religiosa e, portanto, ele representava a ala moderada da oposição. Essa posição do Exército Livre da Síria mudou radicalmente ao longo do conflito, isso porque a origem secular foi abandonada e o grupo aderiu a ideais de fundamentalismo religioso. Além disso, o foco do combate do ELS foi transformado radicalmente. No começo da Guerra Civil na Síria, eles tinham como um grande objetivo derrubar o governo de Bashar al-Assad e estabelecer um governo democrático. Com o passar dos anos, o ELS passou a ter como foco o combate aos curdos do norte da Síria, sobre a alegação de que eles queriam fragmentar o território sírio. Essa luta do ELS contra os curdos é um reflexo do apoio que o ELS recebe da Turquia nesse conflito. À medida que a guerra avançou, outros grupos rebeldes foram surgindo, muitos de orientação extremista. O maior desses grupos rebeldes extremistas é o Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conhecido como Frente Fatih al-Sham e Frente al-Nusra, da orientação sunita. Esse grupo, até julho de 2016, ele era o braço armado da Al-Qaeda na Síria. A guerra civil na Síria tem mais de 10 anos de duração, e a extensão desse conflito tem deixado o país em ruínas. A infraestrutura básica do país, como estradas, redes de hospitais, escolas, entre outros, foi destruída. Isso afeta diretamente a economia e a qualidade de vida da população síria. Milhões de pessoas ficaram sem acesso a um sistema de saúde e milhões de crianças abandonaram as escolas, prejudicando o seu futuro. Além da destruição material, é importante mencionar o empobrecimento da população, que em um país arrasado pela guerra viu sua situação de vida degradar cada vez mais.
Além disso, mais de metade da população do país hoje depende da ajuda humanitária para sobreviver, pois itens básicos da sobrevivência, como alimentos, estão em falta. A guerra também causou milhares de mortos e fala-se que até o final de 2020, 600 mil pessoas morreram. Além disso, outras 13 milhões de pessoas abandonaram suas casas para garantir sua sobrevivência. Mais da metade delas migraram de região na própria Síria e mais de 5 milhões de pessoas fugiram do país. Bom, não se sabe quando a guerra terá fim, uma vez que as intervenções estrangeiras seguem alimentando o conflito. Além disso, nenhum dos lados envolvidos parece disposto a baixar as armas, o que deixa a Síria com o seu futuro bastante ameaçado. Nós escolhemos esse tema pois no ensino fundamental, no nono ano, por exemplo, os professores abordaram muito esse assunto e chamavam muito a nossa atenção. E quando nós recebemos a proposta de fazer este trabalho, ficamos curiosos para saber como estão as guerras nos dias atuais.